Me ouvindo bem? Hoje, nossa última live antes de começar o evento. Vamos lá. Bem-vindas ao programa O Amor Está no Lar. Eu sou Carol Flaviano. Essas aulas são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. Essa é a última live da edição especial que eu estou fazendo para o evento. O segredo do casamento à prova de divórcio começa na segunda-feira. Quem ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever, porque segunda-feira eu vou liberar a primeira aula, tá bom? E hoje a gente vai falar de um tema que é interessante. Não é um tema muito conhecido, mas é um tema que é necessário a gente falar, que é a separação estratégica. Antes de eu falar para vocês o que é a separação estratégica, eu quero falar o que ela não é. Separação estratégica não é apenas um tempo que você dá aí, você fala para o seu marido. Não, vamos dar um tempo. Pensa só comigo, se o seu casamento ele não vai bem, se você está tentando se comunicar com o seu marido, mostrar para ele do que você não gosta, do que você gosta, o que não está certo nessa relação de vocês, o que está te machucando, o que está te magoando, se você não consegue ter essa comunicação com ele e você pede um tempo, concorda que ele fica na mesma? Você fala, eu quero um tempo, mas um tempo, gente, é algo tão subjetivo. Um tempo deixa ele numa condição de, olha, ela não quer me largar. Se ela quisesse me largar, ela iria embora. Ela tá pedindo um tempo, então tudo bem, entende? O tempo, ele não dá a reação, né, o efeito que a gente espera que a gente tem quando a gente tem uma separação estratégica, tá? Então, pedir um tempo no casamento quando as coisas não estão indo bem, não te resolve nada. Muito pelo contrário, né? Fica naquela questão de vai e não vai, entende? Então, não é isso a separação estratégica. A separação estratégica também não é você desistir do seu casamento. Não é porque você vai usar desse recurso, que é a separação estratégica, que você está desistindo da sua família. Inclusive, em uma das lives que a gente teve aqui, eu falei justamente do quanto é importante a gente não desistir, né? O quanto é importante, por mais que o cenário seja o pior possível, por mais que a situação esteja a mais crítica possível, quando a gente tem a decisão de não desistir do nosso casamento, de não abrir mão do nosso casamento, tudo funciona, tudo flui, sabe? Você desbloqueia o seu subconsciente. Eu falei muito disso aqui para vocês, né? É como se você conseguisse enxergar possibilidades que antes você não enxergava, tá? Então, entenda, não é para desistir isso. A separação estratégica não é uma desistência do seu casamento. E a separação estratégica também não é o divórcio. Porque o divórcio, gente, nada mais é do que quando vocês dois buscam ali um advogado e vocês já estão pensando no depois, né? Quando você pede o divórcio, você não está mais nem tentando fazer isso para assustar ele, nem nada. É porque realmente você acha que não tem mais jeito, que tudo acabou e agora você está pensando em resolver a sua vida depois do casamento, né? Quando você pensa quem vai ficar com que filho, qual dia, né? De quanto em quanto tempo será a visita, como que vai ser a pensão, entende? Já é algo depois, né? Então, fica tranquila, a separação estratégica não é o divórcio. Agora eu vou explicar para vocês o que é a separação estratégica, tá? A separação estratégica é o último recurso que é usado depois que todas as outras estratégias possíveis para salvar o casamento não funcionaram. Entende? Então, entenda. Esse é o último recurso que é usado. E é um recurso que funciona sim, só que ele tem que ser usado no momento certo, certo? E por que a gente usa esse recurso? A gente usa para resolver crises que não foram possíveis de ser resolvidas até então. Né? Você tentou de todas as maneiras, das maneiras estratégicas, né? Não é tentar de qualquer jeito, né?
Tem muita gente que fala, mas eu já tentei, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Eu tenho certeza que você não tentou desse jeito que eu estou ensinando. Não tenho certeza que você não tentou do jeito que eu vou te explicar aqui. Que é tudo o que você tem que fazer antes de ir para esse recurso de separação estratégica. Entenda, isso não é nem divórcio, tá? O divórcio, ele vem depois. E geralmente, quando o casamento tá ruim, é a primeira coisa que as pessoas pensam em procurar o advogado. Eu sei porque eu pensei, eu fiz isso. As minhas alunas fizeram isso, entende? Então, o divórcio, ele vai vir bem depois, né? Ele não vem nessa parte. E a separação estratégica também. A separação estratégica, ela acontece quando essa crise, ela não foi possível de ser resolvida com nenhuma das outras estratégias. E ela também funciona, tá? E aí, e por que ela funciona? Só para vocês entenderem. Tem muitas pessoas, tanto homem quanto mulher, que têm motivações diferentes, né? A forma da pessoa se motivar, o que significa se motivar? Se tem um motivo, né? A motivação significa você ter um motivo para a ação, você ter um motivo para agir. O pessoal entrando, bom dia a todos vocês. Isso é a motivação. E tem pessoas que são motivadas pelo amor, né? Então, elas são pessoas que, pelo prazer ali, em busca de algo melhor. E são pessoas que são motivadas pela dor. Quando você usa da separação estratégica, você está usando uma motivação que muitas vezes acaba movendo o seu marido, que é o medo de te perder. Né? A pessoa motivada pela dor, ela decide, ela aceita mudar o comportamento, tá? Então é por isso que a gente usa a separação estratégica. Olha, a Kátia escreveu aqui, ó. Carol, enquanto a gente sabe que o marido já está com outra há 2 anos e pediu o divórcio. Nesse caso, Kátia, o que acontece? Quando tem outras pessoas na relação, quando o homem ele já tá com outra pessoa há muito tempo, quando ele ou ele tá nesse processo aí de paixonite, sabe? Essa paixonite aguda aí, o que acontece na cabeça desse homem? Tem uma série de hormônios que o nosso próprio corpo, ele secreta, que faz uma mudança aí no nosso cérebro, né? Tem áreas que são desativadas do nosso cérebro. E a paixão, ela faz justamente isso. Por isso que muitas vezes, quando a gente está apaixonada, a gente só consegue pensar na pessoa, a gente já não sabe nem mais o que está fazendo, sabe? A gente perde um pouco a racionalidade, a gente para de raciocinar. O que você precisa fazer, sabe? O que eu te indico independente do que vai acontecer no seu casamento ou não, entenda. Essa paixonite, uma hora ela acaba, tá? Essa paixão avassaladora, né? Esse negócio de ser proibido e que agora não vai ser mais nada proibido, vai passar. Seu marido vai voltar a raciocinar. Enquanto ele tá nesse processo, o que você vai fazer? Você vai ficar pedindo para ele voltar? Você vai ficar implorando para ele voltar com você? Nada disso. Enquanto ele tá nessa paixonite louca, sabe o que você tem que fazer? Você tem que se preparar para na hora que a paixonite dele baixar, ele vir com o rabinho entre as pernas, você fala assim, peraí, não é assim que as coisas mais funcionam aqui não. Não é você achar que você pode voltar, que você pode vir agora se arrepender, que tudo vai ficar como era antes, porque não vai. Entende? Então, nesse momento, o que você faz? Você continua orando, sim, para que Deus ilumine o caminho dele, seja o caminho dele de volta para você, ou para que ele seja feliz, sabe? A gente tem que ter essa intimidade com Deus de não desejar o mal para o outro. Mas entenda, enquanto isso acontece, você tem que se fortalecer, você tem que aprender a se valorizar, para você não aceitar qualquer coisa, entende? Então isso é algo que você precisa aprender. E eu vou falar, inclusive, um pouquinho dessa parte aqui, dessa construção dessa autoestima que é necessária e fundamental para salvar qualquer casamento, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Qual que é o melhor momento para a gente usar a separação estratégica? O melhor momento é antes de pedir o divórcio, antes de chamar advogado, e depois de você ter construído e de ter usado as estratégias que são necessárias para salvar o casamento. E quais são elas? Vou falar aqui para vocês quais são.
primeira, que é fundamental, que é indispensável, é a construção da sua autoestima verdadeira. E o que é autoestima verdadeira? Não é essa autoestima que a gente acha que é autocuidado, que é ficar colocando roupa bonita, não é nada disso, cuidando do corpo, não é nada disso. A autoestima verdadeira, ela é algo que é criado aqui no seu subconsciente, que é inclusive o que eu ensino dentro do programa Elo no Lar, né? Que é o meu treinamento de relacionamento. É algo que você cria dentro de você. E aí, por que é importante criar essa autoestima para salvar o casamento? Porque muitas vezes a gente fica tão desesperado em procurar o amor do outro, a gente fica tão desesperado em fazer com que ele nos note, que a gente esquece da gente mesmo. Que a gente quer tanto que ele valorize, que ele enxergue a nossa beleza, só que a gente, quando se olha, a gente não se acha bonito. A gente não tá mais gostando do que vê, entende? É a mesma coisa com o jardim. Imagina se você é uma caçadora de borboleta. E aí você está caçando uma borboleta no meio de um monte de cidade, um monte de prédio, um monte de poluição, um monte de sujeira. Quantas borboletas você acha que você vai achar num lugar desse? Poucas. Uma por dia. Você ficou o dia inteiro no sol caçando e só tinha uma. Por quê? Porque aquele não é um ambiente que a borboleta gosta. E agora imagina você, dentro da sua casa, falando assim, não, eu sei qual que é o ambiente que ela gosta, eu vou construir um jardim. E aí você coloca uma flor aqui, uma plantinha, começa a regar, põe flores e plantas de várias espécies, e de repente, sem você fazer esforço algum, essas borboletas elas chegam. É a mesma coisa quando você constrói a sua autoestima verdadeira. Quando você cria o seu próprio valor, ou seja, quando você constrói esse jardim dentro de você, dentro da sua casa, no ambiente que você vive, quando você cria um ambiente bom, o seu marido ele não vai querer sair. Ele não vai querer ir embora, ele vai querer ficar. Por quê? Porque agora que você enxerga o seu valor, ele começou a enxergar também. O que antes ele não enxergava porque você acabou se perdendo de si, agora ele enxerga. Entende? Então, esse é o primeiro passo. Se você ainda é uma pessoa que não tem a sua autoestima construída, e isso vale, inclusive, para o caso da Kátia também, que o marido dela pediu o divórcio, ele já está há 2 anos com uma outra mulher. Imagina, se você não constrói a sua autoestima, como que você fica no término desse relacionamento? Inclusive, eu tenho alunas do programa Elo no Ar que elas entraram justamente para isso, para se reconstruir para uma próxima oportunidade. E nessa reconstrução, ela está conseguindo enxergar o quanto ela se perdeu no meio do caminho, entendeu? Você consegue enxergar exatamente onde começou o problema. E muitas vezes esse problema começa logo aqui, quando você se perde de si mesma, tá? Então, entenda, antes de você querer ter uma separação estratégica, você precisa construir a sua autoestima verdadeira. Segundo ponto, você precisa aumentar a sua intimidade com Deus. Você pode falar assim para mim, Carol, mas eu sou cristã, eu sigo, né, uma doutrina, uma religião. Mas, gente, olha só, teve uma vez que eu ouvi um conceito sobre fé que eu achei sensacional. Muitas pessoas estão na igreja ajudando as outras pessoas, só que são pessoas que não são capazes de se ajudar. Então, eu ouvi um conceito que fez muito sentido para mim, que falava assim: você sabe que a pessoa tem fé quando ela mostra que é capaz de transformar a própria vida. Então, se você ainda não é capaz de transformar a sua própria vida, significa que você ainda precisa de mais fé. Significa que você precisa ainda aumentar a sua intimidade com Deus. Ir à igreja é muito bom, faz parte ali, né? A gente se sente bem, a gente quer ajudar os outros, mas a nossa oração e a nossa devoção a Deus, ela tem que ser feita através da nossa vida, entende? A nossa transformação é que mostra o quanto a nossa fé é poderosa. Por quê? Porque a nossa fé, ela tem que se basear em algo que a gente não tá vendo. O casamento tá ruim, você vai se basear na fé de que você conhece a promessa de Deus para sua vida. E aí sim, você consegue trilhar esse caminho, entende? Então, quanto mais fé, quanto mais motivação você tem ligada à fé,
mais fácil é trilhar esse caminho. Sabe por quê? Porque o começo do caminho ele não é fácil. O começo do caminho você não vai ver mudanças rápidas da parte do seu marido. O começo do caminho ele começa com uma transformação dentro de você, da sua intimidade. É você com você e você com Deus. É essa transformação inicial, tá? Então, entenda, você precisa sim dessa conexão com Deus para conseguir trilhar esse caminho. Outra questão muito importante quando a gente pensa em trilhar esse caminho junto com Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de perdoar. Quem aí tem dificuldade de perdoar? Digita aí para mim, eu quero saber. Quem tem dificuldade de perdoar? Muitas pessoas têm dificuldade de perdoar. Se você ainda é uma pessoa que tem essa dificuldade, se você ainda é uma pessoa que guarda mágoas dentro de você, entenda, a sua intimidade com Deus, ela ainda não é muito próxima. Não é de fato uma intimidade. A sua relação com Deus, ela pode sim ficar melhor. Quando você aprende que quanto mais íntimo você fica de Deus, mais você consegue perceber o que agrada e o que desagrada a Ele. E um coração que não perdoa não agrada a Deus. Entende? Então, quanto mais íntima você é dele, mais você quer agradar a Ele. E você começa a fazer as coisas por obediência. Ah, Carol, eu não consigo perdoar, eu já tentei, não dá. Inclusive, no Elo no Lar, eu tenho um momento em que eu ensino os 8 passos, né, do perdão. Quais são esses passos, esse caminho que você trilha para perdoar. Mas entenda, é um ponto fundamental desse momento em que você aumenta a sua intimidade com Deus. Entende como tudo isso está relacionado com o seu casamento? Sabe por quê? Porque quando você se casa, quando a gente está ali, né, na frente seja do padre, seja do pastor, independente da religião, a gente está se comprometendo, não é só com o outro. A gente está se comprometendo com Deus, de fazer o que é possível, o que for possível, para que os dois se mantenham no caminho de Deus. Se o seu marido ele saiu do caminho de Deus, você é um instrumento que Deus está esperando para usar, entende? Você pode ser esse instrumento de Deus para aproximar o seu marido de Deus de novo, entende? Então, quando você entende essa sua missão, esse seu compromisso, você pensa 2 vezes em jogar a toalha. Sabe por quê? Porque você sabe que você está sendo uma ajudante de Deus, entende? Então, esse é o segundo ponto que você precisa construir antes de seguir para a separação estratégica. E o terceiro ponto, você precisa entender como funciona a cabeça do seu marido. A cabeça do homem, gente, ela funciona muito diferente da cabeça da mulher, tá? Inclusive, no evento, na semana que vem, eu vou trazer detalhes sobre isso, né? Sobre como funciona, de onde vêm esses instintos do homem. Eu vou explicar tudo isso para vocês, quero que vocês anotem tudo, aprendam tudo sobre isso, porque esse é um dos pontos fundamentais para que você consiga, sim, salvar o seu casamento, para que você consiga, assim, entender o que passa na cabeça dele, que faz com que ele tenha atitudes que muitas vezes você não aceita, que muitas vezes você não concorda, que muitas vezes você não entende e que quando você aprende, você começa a entender. Aí você começa a mudar a sua maneira de conduzir essa relação, porque você passa a entender, certo? E outro ponto fundamental também é você aprender a se comunicar com seu marido. Será que hoje você se comunica de uma maneira que é clara? De uma maneira que faz ele entender o que você está sentindo? Será que se você se comunica num momento em que você está com raiva e que você não consegue organizar suas ideias para fazer com que ele te entenda? Você sente algo muito forte, você sente imediatamente e você fala, você quer que ele te entenda, ele não te entende e você fala, ele não entende. Mas será que é ele que não está entendendo ou você que não está usando do momento certo, da clareza necessária para que ele te entenda? Tá? Então entenda, se você quer usar esse recurso da separação estratégica, a primeira coisa que você precisa fazer antes disso é trilhar esse caminho. Ah, Carol, então tá, então eu vou trilhar esse caminho e depois eu posso seguir para a separação estratégica? Eu recomendo aí um tempo de 3 a 4 meses, depois que você construiu tudo isso que eu falei. Por que todo esse tempo? Porque esse é um tempo necessário para você entender e para você modificar a sua vida.
Essas mudanças, gente, no casamento, tudo que é muito valioso pra gente, exige dedicação, exige empenho. E o casamento, ele não é diferente. Principalmente o casamento, né? Principalmente a família, que é algo que você constituiu, que você sabe que é algo que Deus aprecia demais, Deus ama e Ele quer proteger as famílias. Então, entenda, é uma missão que você tem, sim. Entenda isso como uma missão na sua vida. Ah, você vai cumprir uma missão em 2 dias? Não. Em 4 semanas? Não. A sua missão, ela vai ser construída pedrinha por pedrinha. E eu tenho alunas que estão trilhando o caminho e elas não estão vendo só pedras no caminho. Muito pelo contrário, elas estão conquistando. Falei aqui para vocês essa semana de uma aluna minha que ela entrou no Elo no Ar, ela fazia balões, ela não dependia, né? Ela parou de depender financeiramente do marido totalmente, né? Ela conseguiu entrar para o programa. Eu lembro que eu conversei muito com ela e ela falou que ela tinha o sonho de ser enfermeira. Agora ela começou esse curso de enfermagem e ela está muito feliz. Olha só como o caminho dela, ele está sendo de conquistas. Ah, e você conquista isso de uma semana para outra? Não. É um aprendizado que ela está tendo, sabe? É uma história nova que ela está construindo. Você acha que esse homem vai ficar sossegado de perder uma mulher dessa que está indo buscar os sonhos dela? Está indo em busca dos objetivos dela? Ele vai ficar com medo de perder, entende? Então ela está seguindo esse caminho e você precisa seguir esse caminho também. Depois de 4 meses que você trilhou, você se dedicou, você se empenhou, aí sim você pode partir para a separação estratégica. E aí você pode falar assim, ai Carol, mas eu tenho medo de me separar dele, de falar que eu quero separar, e ele foi embora de vez. Se você tá com esse medo, significa que você ainda não construiu sua autoestima verdadeira. Disso eu tenho certeza. Você ainda não construiu. Sabe por quê? Porque você ainda tá com o pensamento ruim com ele, pior sem ele. Fala a verdade pra mim, não é isso? Então, você tem que começar lá pelo começo. É a construção da sua autoestima, passar por cada um daqueles passos que eu falei para você. Aí sim, você segue para a separação estratégica, tá? E qual que é, gente, um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo quando a gente pensa nessa separação estratégica? Primeiro erro é achar que ela vai ser a grande salvadora sem tentar construir nenhum dos outros pilares que eu falei para vocês. Esse é um dos maiores erros, é a pessoa que fala, não, eu vou separar, porque separando ele vai ficar com medo de perder. Gente, se ele ainda não está encontrando valor dentro do casamento, ele não vai ter medo de perder. Entende? Se ele ainda não está conseguindo reconhecer isso, e nem você reconhece em você o seu próprio valor, ele não vai ter medo de perder. Então não adianta você usar a separação estratégica enquanto você ainda não construiu todos esses problemas, esses pilares, tá? Ele não vai ter medo de perder. Se você tenta antes do tempo, você tá dando, sabe, você vai nadar e vai morrer na praia. Resumindo. E outro erro que eu vejo as pessoas cometerem é, por impulso, por raiva, querer usar essa separação estratégica. Ah, não, vai embora, pode ir, não quero mais saber. Só que aí é uma separação que ela não é planejada, é uma separação em que na hora, no impulso, você mandou embora, mas 3 dias depois você tá pedindo para voltar, porque você não consegue viver sem ele, porque você tá na fase de ruim com ele, pior sem ele. Entende? E aí, sabe o que o seu marido vai achar quando isso acontecer? Ah, beleza, eu posso errar aqui, a gente vai se separar, daqui uns 3 dias ela não aguenta ficar longe de mim, eu volto, continuo fazendo tudo que eu estava fazendo. Entende? Então, gente, a separação estratégica ela tem que ser usada com muita cautela. A maioria das vezes você usa apenas uma vez. Não é ficar indo e voltando. Se tá indo e voltando é porque já não é separação estratégica. É separação por impulso. É separação porque ficou com raiva e mandou embora. Tá? É a mesma coisa se eu falar para vocês, né? Eu tô falando aqui da importância de usar com cautela. Imagina você aí que quer fazer uma lipoaspiração. Ah, não, eu quero fazer uma lipoaspiração, quero mexer no meu corpo inteiro. Você sabe que é um procedimento super invasivo. Você vai em qualquer lugar? Você vai fazer em qualquer momento?
Você sabe que tem que fazer exame pré-operatório e tudo mais. Por quê? Porque você sabe que é algo que, se você não tem esse cuidado, você pode morrer ali na mesa. É a mesma coisa com a separação estratégica. Se você não tem esse cuidado de trilhar esse caminho primeiro, de se atentar a cada um desses itens que eu falei para vocês morrem na praia, vocês morrem na mesa, entende? Então, entenda, eu quero mostrar para vocês que existe essa oportunidade, mas o caminho que você precisa trilhar antes. E algo que eu quero deixar muito claro para vocês é que, por mais que esteja difícil a situação, por mais que você esteja em meio à traição, por mais que você esteja com um homem falando que não te ama mais, que quer ir embora, porque não gosta mais de você, né? O homem é doido para falar isso. Ah, porque eu não amo mais, né? As pessoas acham que o amor é assim. Ele começa num dia, ele acaba no outro e ele já começa por outra pessoa. Gente, isso não é amor. Tá? Isso não tem nada a ver. E a gente, achando que o homem sabe o que tá falando, fala, ah, já é, ele não gosta de mais de mim, vamos se divorciar mesmo. Não é assim. Não funciona assim, tá? O amor é algo que vai além de um sentimento, certo? Então, entenda, por mais que a sua situação esteja difícil e que, de fato, seu marido tenha te falado que ele não te ama mais, esse não é o fim, tá? Existe um caminho que você pode trilhar. E você tem a ajuda do maior protetor das famílias, que é Deus, tá? Se Deus colocou no seu coração que você pode salvar, sim, seu casamento, não duvide. Você pode, sim. Você só precisa da estratégia certa, tá? Então, deixa eu explicar para vocês como que vocês trilham esse caminho da separação estratégica. Primeiro ponto, vamos supor que a gente está falando aqui de um casamento em que o homem é viciado em bebida alcoólica. É algo que é até patológico, né? Uma doença. E você está nesse quesito em que o seu marido ele não busca ajuda. É um exemplo aqui, né? Ele não quer, ele não assume que ele está com esse problema. Você sabe que você pode ajudar ele, você quer ajudar, porque você sabe que é ruim para você, é ruim para ele, é ruim para os seus filhos, enfim. O que você precisa fazer? Primeiro ponto, trilhar esse caminho que eu falei para vocês. Trilhar todo esse caminho. Trilhou esse caminho? Segundo ponto, quando o seu marido errar, ou seja, nesse caso do vício, né, da bebida, se ele beber, você vai entrar com um aviso. E qual vai ser esse aviso? Por isso que você precisa aprender a se comunicar de forma clara. Você vai falar para ele, olha, essa foi a última vez que você bebeu e você chegou aqui em casa desse jeito. Da próxima vez, você não vai mais me encontrar aqui. E é esse momento do aviso em que você se planeja. Por isso é importante não depender financeiramente, tá? Quando você tá num casamento tão crítico, que tá num momento que você só tá com ele porque você não consegue se manter, entenda. Você precisa dar um jeito, você precisa se resolver. Você tem que fazer igual a minha aluna fez, que começou a vender balões em festa e hoje está fazendo o curso dela de enfermagem, tá? Você precisa entender que você pode sim arregaçar suas mangas e lutar pela sua própria vida, para construir o seu próprio valor, tá? Primeira coisa, então, aí você planeja. Planejou? A próxima vez que esse homem cometeu o erro, pega as suas coisas, já tá tudo planejado, vai embora. Vai embora. Vai embora com a sua família. Sabe, é planejado, gente. Não é algo impulsivo, é planejado. É estratégico, o próprio nome diz. É algo que você faz ali, você faz, parece que não tem sentido nenhum, mas lá na frente você sabe que colhe os resultados, tá? Por isso que é a separação estratégica. E aí, o que vai acontecer? O seu telefone, ele vai tocar. Esse marido não vai entender o que está acontecendo. E é nesse momento que você comunica com amor, com firmeza. Olha, eu só volto quando você aceitar ajuda. Eu só volto quando você assumir que está doente e buscar ajuda. E não arreda o pé. Não arreda o pé. Por isso que a construção da autoestima verdadeira é fundamental para você conseguir implementar essa separação estratégica, tá? Então, é isso. E aí, você impõe. Realmente, essa é a condição. Essa é a condição para que a gente volte. Tem muitos casais e muitos homens que se livram do vício. Quando acontece isso? Quando eles são motivados por essa dor. Quando eles são motivados por esse medo de perder, tá? Então, por exemplo, dei um exemplo aqui de vício, mas pode ser algo que não seja patológico, como, por exemplo, uma traição.
O seu marido, ele insiste em manter amizade com uma determinada pessoa e fica de conversinha no telefone. Olha, da próxima vez que eu pegar conversinha no telefone, você não vai mais me ver aqui. Pegou conversinha? Olha, eu tô pegando minhas coisas, tô pegando os meus filhos e eu tô indo pra casa da minha mãe, por exemplo. Eu tô indo embora. Eu só volto quando você aprender a me respeitar. Para você conseguir ter essa firmeza, como que você vai ter essa firmeza se você não conseguir construir sua autoestima verdadeira? Entende como isso é fundamental? Deixa eu ver que tem perguntas aqui, ó, no YouTube. Carol, eu posso estar enganada, mas eu penso que se o marido foi embora, para mim não tem volta. É que hoje eu não tenho aluna aqui do Elo no Lar, mas eu tenho uma aluna que o marido foi embora, eles voltaram e hoje eles estão muito melhor do que antes, tá? Tem volta sim. Carol, e quando o marido está com raiva, quer manter distância, também não busca ajuda. Então, olha só, gente, algo que acontece, e por isso que eu não ensino só as mulheres à toa, tá? Não ensino. Por quê? Muitos casais, antes de o casamento chegar aí numa crise, num momento tão crítico, muitos casais tentam buscar uma terapia de casal, tentam buscar uma terapia em conjunto. Só que, a maioria das vezes, a mulher, né, tem essa primeira iniciativa de buscar essa ajuda, só que o homem não quer. Quantas mulheres eu já conversei em que o homem não aceitou essa ajuda, tá? Então, entenda, no começo vai parecer que só você tá lutando pelo seu casamento. No começo vai parecer que você tá lutando sozinha. Mas você não tá lutando sozinha, você tá lutando com a ajuda de Deus e você tá resgatando o seu marido. Entenda isso como um resgate do seu marido. Para o seu casamento ficar muito melhor do que antes, tá? Então, entenda, gente, não é o fim. Quando Deus ele promete alguma coisa, quando Deus promete restaurar um casamento, ele restaura. Ele não brinca em serviço, ele não mente. A gente só tem que estar disposta a dar o nosso sim e fazer o que precisa ser feito, tá? E aí, quando não tem outro recurso, quando você trilhou todo o caminho, o seu marido insiste no erro, aí é o momento de você usar esse tratamento de choque, que é a separação estratégica. Mas entenda, é no momento certo. Se você tentar agora sem construir nada disso que eu falei, você vai morrer na mesa, tá? Você vai morrer na praia. É isso que vai acontecer. Então, eu quero deixar muito claro para vocês. E tô super ansiosa para a semana que vem a gente começar o nosso evento. Espero que vocês todas tenham se inscrito, tá? No evento. Na segunda-feira eu já libero a primeira aula. Quem não entrou na comunidade do Facebook ainda entra. Manda mensagem lá, pode fazer pergunta lá, que eu vou ter o prazer de responder todas vocês. Tá certo? Então a gente se vê na próxima semana. Um bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Pessoal do YouTube, obrigada. Tchau, tchau.